Olá, eu me chamo Jeiverson Christian e você está no curso dos Fundamentos da Programação. Nós estamos na aula 3, a aula que eu apelidei de A Maldição do Olá Mundo. Na programação, tem uma brincadeira que a gente faz que tem a ver com o seguinte, com a fala dessa bruxa aí, ó. Se não disseres Olá Mundo, nunca aprenderás programação. Então é uma brincadeira, tá, gente? A gente tem que aprender a fazer o computador falar, dizer, escrever na tela Olá Mundo, como a primeira lição de todo o curso de programação que a gente faz, senão a brincadeira fala que a gente nunca vai aprender programação. Bom, isso serve para a gente aprender uma coisa útil na programação, então vamos aprender a escrever Olá Mundo. Mas primeiro, o momento do salve. Eu gostaria de mandar um salve aí pro Álvaro, chique chique lá da Bahia. Então, se você também quer que mande um salve para você, deixe nos comentários, beleza? Salve aí, Álvaro, meu inscrito mais engajado. Muito bem. Um algoritmo, então, lá no Portugal Studio, ele tem essa cara aí, essa estrutura básica. No começo, temos aqui a palavra programa. Ela serve para falar. É como se fosse uma estrutura básica de um texto, né? No começo de um livro, de um capítulo, por exemplo. No começo não tem o título? Então, no começo do nosso programa tem que ter a palavra programa. Nessa linguagem, no Portugal. Nem todas as linguagens são assim, né? Por quê? Para falar para o computador que aí vai começar o programa. Depois nós temos essa chavinha virada para a direita. Dentro dela nós temos isso aqui que eu vou explicar depois. E no final essa outra chavinha. Essas chavinhas servem para falar para o programa, computador, perdão, onde começa o programa, onde é o início do programa. O computador lê aqui, beleza, aqui vai ser o programa, mas onde é a primeira linha? Onde ele começa? Depois dessa chave. Então tudo que tiver depois dessa chave aqui vai fazer parte do programa, inclusive isso aqui que está aqui dentro. E onde que o programa termina? Como é que a gente fala isso para o computador? É onde tem essa chave lá no final. Então todo programa nosso do computador, nessa linguagem, Portugal, tem que ter a palavra programa e tem que começar com uma chavinha virada para a direita. Já procura aí no teclado de vocês onde fica essa chavinha. E tem que terminar lá no final com a chavinha virada para a esquerda. Beleza? Daqui a pouco a gente vai ver isso na prática. E dentro do programa a gente vai ter várias coisas. A coisa principal que tem que ter, em todo o programa do Portugal tem que ter, é o que a gente chama de função início. Repare que a palavra função não tem tio e nem C cedilha. Está escrito funcal. É de propósito. Vocês vão entender isso mais tarde. Por enquanto, só aceite que não pode ter tio nem C cedilha. Beleza? Funcal. E a palavra início não tem acento também. É inicio mesmo. Mas a gente fala início. Beleza? E tem que ter esses parênteses também. Por enquanto, não dá para explicar por quê. Vocês têm só que aceitar. Mas eu vou falar por quê depois, tá? Não se preocupe. Isso aqui vai falar aonde que vai iniciar de fato o programa. Eu falei que o início do programa era ali, né? Mas quando você der play, eu vou mostrar onde que dá play para executar o programa. O que vai ser executado é o que tiver aqui dentro da função início. Ou seja, dentro dessas duas chaves aqui que marcam o início da função início, que é a função principal que a gente vai ter, e o fim da função início, que é a função principal que nós vamos ter no programa. Beleza? Então, resumindo, todo programa do Portugal tem que ter essa estrutura. Começa com a palavra programa, desse jeitinho aqui, tem que ser desse jeito, exatamente desse jeito, tá, gente? Uma chave virada para a direita, outra para a esquerda lá no final, que mostra onde começa e onde termina o programa. E dentro tem que ter uma funcal, uma função chamada inicio, com parênteses. E dentro dela tem que estar falando onde que ela começa com chave e onde que ela termina com chave. Repara que a função início ela está deslocada para dentro do programa.
Isso aqui é importante também, eu vou explicar numa aula futura, mas por enquanto tentem deixar igualzinho o que está aí. Para fazer isso, vamos fazer no Portugal Studio. Então, se você viu a aula passada, você sabe que você tem que instalar o Portugal Studio. Eu mostrei como instala o Portugal Studio. Então, se você não viu, volta na playlist aí, vê a aula passada e depois volta para essa. Agora eu vou abrir o Portugal Studio. Então, eu vou abrir aqui a barra de pesquisa do Windows. Vou digitar Portugal Studio e vou dar Enter. Bem, eu fechei a janelinha que apareceu no começo do Portugal Studio. Nela vocês poderiam configurar o tema e tudo mais, mas eu nunca fiz isso. Eu gosto do tema escuro, então eu vou continuar com o tema escuro. Que é esse tema que o fundo fica mais escuro assim, beleza? Aqui no Portugal Studio, você pode abrir um arquivo, se você já tiver algum arquivo. Você pode criar um novo arquivo, que é o que a gente vai fazer agora. Tem uma janelinha de ajuda e uma de plugins aqui. Aqui no canto também tem várias coisas que eu vou mostrar com o tempo, tá bom? Por enquanto, vamos apenas criar um novo arquivo. Quando você cria um novo arquivo, aparece essa janela. E aqui em cima, no canto direito, tem uma engrenagemzinha que você consegue configurar, entre outras coisas, o tamanho da fonte, ó. O tamanho do texto. Eu vou aumentar aqui para vocês conseguirem ver o que eu digitar. Muito bem. Como eu disse, quando você cria um programa no Portugal Studio, ele vem com essa estrutura básica. Já vem pronto, você nem precisa digitar. O começo escrito programa, a barra, a chavinha no começo, a chavinha no final. Dentro do programa nós temos toda essa estrutura aqui que fala qual é a funcal, a função início, que é a função principal que a gente vai ter, porque a gente vai ter outras funções depois, que fala para o nosso computador onde efetivamente vai começar a executar o nosso programa. Isso aqui é spoiler, eu vou apagar. Os seus provavelmente apareceu, não tem problema, vocês apaguem aí. E aí, quero que vocês deixem desse jeito, beleza? Igual tá aqui, ó. Se aparecer isso aqui, apaga. Muito bem. Vamos voltar lá para o slide. Conseguiram ver, né? Toda essa estrutura básica. Aí nós vamos aprender o primeiro comando de saída. Como assim comando de saída? Nós vamos dar um comando para o computador. Lembra que o algoritmo é dar comandos para o computador, né? Uma lista de instruções. E esse comando que a gente vai aprender primeiro é um comando que faz o computador sair com uma informação. Ele vai mostrar uma informação para a gente que está usando o computador, que está usando o programa. Então, para ele mostrar uma informação para a informação tem que sair dele, sair do computador. Por isso que chama o programa de saída. E onde é o primeiro lugar de onde sai a informação do computador? Sai da tela. Então, o comando que a gente vai aprender vai mostrar para o computador como escrever na tela uma informação que a gente quer ver. Esse comando se chama escreva. É assim que ele deve ser feito. Ó. Escreva, abre parênteses, abre aspas, um texto, que pode ser qualquer texto, qualquer coisa, fecha aspas, fecha parênteses. Com esse comando você fala para o computador escrever na tela tudo que tiver entre parênteses. Nesse caso, o texto, qualquer coisa. No Portugal Studio ficaria assim. Então pausa o vídeo, digite, que eu também vou fazer isso lá no meu Portugal Studio. O comando escreva, no caso, pode ser com letra maiúscula ou minúscula, tá? Pode ser assim. Vamos escrever com minúscula, talvez não possa com maiúscula.
Assim que eu escrever com minúscula, eu testo se pode com maiúscula, tá? Mas você escreve assim, ó, escreva. Escreva é o verbo no imperativo de escrever. Você está dando uma ordem para o computador. Você está falando assim, computador, escreva o que eu vou te falar agora na tela. Por isso que fala escreva. Aí você coloca dentro de parênteses o que você quer que o computador escreva. Mas para você falar o que você quer que ele escreva, você tem que colocar entre aspas para ele saber que é um texto. O texto agora vai ser simplesmente qualquer coisa. Ponto final. Eu coloquei ponto final? Não coloquei. Então não vamos pôr aqui. É isso. Simplesmente isso. Se você não digitou ainda, pausa o vídeo e digita. Ah, é bobinho. Não importa. Isso é importante para você ir memorizando aos poucos. Se você quiser, você pode escrever no papel também. Detalhe importante. Repara que o comando escreva não está assim, ó. Ele não está alinhado com o resto da função. Ó. Por quê? Se ele estiver assim, você aperta a tecla Tab, que é aquela tecla que tem uma setinha para a direita e para a esquerda. No meu teclado ela fica do lado da letra Q e em cima da tecla que deixa tudo maiúsculo. Qualquer coisa você digita Tab no Google que você vai ver como é a aparência dela. Mas ela chama Tab. Se você apertar Tab, não aperta espaço, que senão fica feio, tá? Aperta Tab, que aí ele dá um espaço bonitinho para a direita, falando para o computador que esse comando está dentro desse. Se você não fizer isso, o programa vai funcionar, não tem problema. Mas isso é importante para você mesmo entender, quando você for ler o seu código, o que está dentro do que. Então, um comando escreva é um comando que está dentro da função início. Ou seja, o computador vai executar, a primeira coisa que ele vai executar, por isso que chama início, é o que estiver dentro da função início. E no caso vai ser qualquer coisa. Essa vai escrever na tela qualquer coisa. Esse vai ser o primeiro comando que o computador vai fazer quando você fazer o seguinte. Depois que você escrever o comando, está aí escrito, você tem que executar o programa. Tem umas linguagens de programação que esse processo é mais difícil. No caso do Portugal Studio, como é uma linguagem para você aprender a programar, eles facilitaram a nossa vida. Tem um botão que você só aperta e executa o programa, que parece um botão de play, é um triângulo deitado, lá no canto superior esquerdo. Um botão verde, no meu caso aqui, né? No meu tema. Então você dá play e veja, apareceu lá embaixo, você não está conseguindo ver, provavelmente, por quê? Porque a fonte, né, o texto está pequeno. Então eu vou vir aqui no canto também, ó, tem uma engrenagemzinha que dá para você configurar o tamanho da fonte. E veja, apareceu na tela duas coisas. Primeiro, o que você mandou escrever, que era qualquer coisa. E depois um texto escrevendo, programa finalizado, ponto final. Tempo de execução, 55 milissegundos. Isso aqui é só uma informação que o computador te dá, que o programa foi executado e finalizado, e o tempo que ele demorou para executar o programa que você mandou. No caso aqui foi 55 milissegundos. Lembrando que 1 milissegundo é 1 segundo dividido por 1000. Então pega 1 segundo, divide por 1000, aí você pega 55 desses pedacinhos. Ou seja, é muito rápido. Levou muito pouco tempo para escrever qualquer coisa na tela. Beleza? Espero que você tenha feito o exercício, porque agora nós vamos avançar. Essa é a saída do programa, então, qualquer coisa. O que você mandou ele sair na tela através de um texto escrito. A gente já viu no Portugal Studio como que faz. E agora vamos fazer um outro exercício prático, que é esse exercício, que é o exercício seguinte. Faça um programa para se livrar da maldição da bruxa. Então você já sabe escrever na tela qualquer coisa. E vamos voltar para a gente lembrar qual é a maldição da bruxa.
a maldição da bruxa é o seguinte, que que eu chamei de maldição do Olá Mundo. Se não disseres Olá Mundo, nunca aprenderás programação. Então, para se livrar da maldição da bruxa, você tem que fazer o computador escrever na tela Olá Mundo. Só isso. Então, pausa o vídeo, abre o Portugal Studio, se você não abriu ainda, manda o computador escrever na tela Olá Mundo para você se livrar da maldição da bruxa e finalmente poder aprender programação. Pausou o vídeo? Fez o exercício? Então vamos ver. Vamos ver no Portugal Studio como que fica. Na verdade, quando a gente abriu, né, o programa, a gente já tinha visto. Detalhe importante. Esqueci de mencionar, peço desculpas se você tiver fechado o último programa. Provavelmente você fechou, né? Mas você pode salvar o arquivo aqui, ó. Aqui no canto tem um botão que parece um pendrive. A maioria dos programas tem um botão que parece um disquete, né? Mas como a maioria das pessoas hoje nunca viu um disquete na vida, não faz sentido mais ser um disquete. Aí eles colocaram um pendrive para ser o botão de salvar. Então, se você passa o mouse aqui na tela, está escrito: salva o programa atual no computador em uma pasta escolhida pelo usuário. Embaixo tem um botão muito parecido, mas é o botão salvar como. E aqui está falando o que ele faz. Salva uma cópia do programa atual no computador em uma pasta escolhida pelo usuário. Então, se você alterou o programa e clicar em salvar, ele vai salvar por cima do que estiver sendo executado, sendo aberto no programa. Se você clicar no de baixo, ele vai salvar uma cópia. Então, se você não quer perder o que você tinha feito antes de alterar, você salva uma cópia. Se você alterou e não se importa de salvar por cima, você clica em salvar normal, que é o pendrive de cima, que eu vou fazer agora, porque é o primeiro programa que eu criei. Então eu vou criar uma pasta aqui na área de trabalho, aqui ó, área de trabalho. Clica com o botão direito aqui, escolhe nova pasta, clica nessa pasta, clica com o botão direito. Não tem como renomear ela, depois a gente renomeia então. Tem sim, é só você clicar nela 2 vezes aqui e você consegue renomear. Eu vou pôr aqui exercícios. Errado, do curso de programação. Beleza, tá aqui. Apertei Enter para confirmar. Depois eu abro a pasta. Aqui eu vou colocar o nome do arquivo, eu vou colocar assim, número 1, tracinho. Será que ele aceita tracinho? Não sei. Vamos pôr um underline. Underline é um tracinho maior embaixo. Exercício. Só que aí, se eu colocar só isso, eu não vou saber o que é depois. Eu vou colocar underline, vou escrever assim, escrevendo qualquer coisa. Tudo separado com underline. E embaixo está vendo que a extensão está .por. É para o computador identificar que é um arquivo do Portugal. Aí eu clico em salvar. Pronto. Agora eu vou alterar esse programa para me livrar da maldição da bruxa, como a gente estava falando. Então, em vez de escrever qualquer coisa, eu vou mandar escrever a frase Olá, mundo. Mundo é um vocativo, então tem que separar por vírgula, ok? Olá, mundo. Simples assim. Se você executar, veja que aparece Olá, mundo, e aí nos livramos da maldição da bruxa. Aê. Bom, cuidado. Se você clicar em salvar, vai salvar por cima do arquivo que nós acabamos de salvar, que era o anterior. Então, se eu quero salvar um novo arquivo, ou eu crio um novo arquivo aqui em cima, clicando nesse maisinho, e aí mandando salvar, né? Ou eu clico aqui no pendrive de baixo, ó, que eu chamo de salvar como, tá?
aqui, ele não vai salvar por cima, ele vai salvar uma cópia. Aí eu posso mudar o nome. Tá vendo que o arquivo original está aqui. Se eu salvar com o mesmo nome, ele vai mandar substituir o arquivo. Cuidado. Então eu vou botar outro nome agora. Vou chamar de exercício. Olá Mundo. Pronto. Tá salvo. Se você for na pastinha, deixa eu abrir a pastinha aqui só um instante. Se você for na pastinha, os arquivos vão estar lá. Ó. Beleza? Tá vendo que eles são extensão .por. Depois eu vou mostrar como abrir o arquivo, mas é muito simples, né? Vamos voltar para a aula. Bom, a gente já aprendeu a fazer agora como se livrar da maldição do Olá Mundo, da maldição da bruxa. Agora eu vou passar um exercício um pouco mais difícil para vocês. Faça um programa que tenha como resultado a seguinte saída. Então, quando vocês derem play, quando vocês executarem o programa, o que mostrar lá embaixo, na saída do programa, tem que ser exatamente isso aqui. Ó. Claro, com exceção da informação de quanto tempo durou o programa, de que o programa foi finalizado, que aquilo não tem como tirar. Mas essa tem que ser a saída do programa. Olá, vírgula, mundo, começando com A maiúsculo e acento, e terminando com exclamação. Aí depois na linha de baixo, livrei-me da maldição da bruxa, ponto final. Eu quero que vocês façam um programa que tenha exatamente essa saída. Por que tem que ser exatamente essa saída? Porque muitos trabalhos de programação exigem que você faça exatamente o que o seu cliente está pedindo, ou que o seu colega de equipe está pedindo. Então, se você não fizer igualzinho, vai estar errado. Tem testes de programação que exigem que a saída do programa seja exatamente aquilo que está sendo mostrado no comando do exercício. Então, vocês têm que praticar desde o começo, deixar igualzinho. Parece bobo, mas isso é importante. E a dificuldade que isso traz um aprendizado novo. Que inclusive vocês vão aprender agora, ao tentar fazer esse exercício. Então pausa o vídeo, tenta fazer e aí volta para a aula. Pausou o vídeo, tentou fazer? Então vamos ver como se faz isso no Portugal Studio. Bom, se você tentou fazer, provavelmente, se você só tem os conhecimentos que eu mostrei até agora, a saída do seu programa deve ter ficado desse jeito. Ó. Olá, vírgula, mundo, ponto de exclamação. E na mesma linha e grudado na palavra mundo com a exclamação, livrei-me da maldição da bruxa. Tudo numa linha só. Deve ter ficado desse jeito, não é verdade? Comenta aí embaixo do vídeo se o seu programa ficou desse jeito quando você fez. Por que isso aconteceu? Eu fiz de propósito, tá, gente? Eu não expliquei para vocês como pular de linha. Porque o programa devia ter pulado de linha e escrito embaixo, livrei-me da maldição da bruxa. E não ficar desse jeito, tudo numa linha só. Vamos ver no Portugal Studio se você fez como eu. Ó, muita gente pode ter pensado assim, eu tenho que mandar escrever Olá Mundo, que era o que eu queria, né? E depois eu tenho que mandar escrever livrei-me da maldição da bruxa. Beleza. Aí eu vou lá e escrevo Olá Mundo, ok? E depois falo pro computador, escreva livrei-me da maldição da bruxa, ponto final. Coloca tudo entre aspas, coloca parênteses. Bonitinho. E é isso. Se eu der play, ficou tudo junto. Não escreveu na linha de baixo, igual eu pensei que escreveria. Por quê? Por quê, gente? Por quê? Por que isso acontece? Porque o computador é burro. Lembra que eu falei na última aula? Ele faz o que você mandar ao pé da letra.
O que você mandou ele fazer? Você mandou ele escrever Olá Mundo e logo em seguida você mandou ele escrever Livrei-me da maldição da bruxa. Em algum momento você mandou ele pular de linha? Não mandou. Então por que ele ia pular de linha? Você tem que ser específico na instrução. É claro, tem linguagem de programação que pula linha sozinho. Mas lembra que eu falei também, se você tiver certeza que o computador sabe alguma coisa, você pode usar esse a seu favor. Nesse caso, eu sei que ele não sabe pular de linha sozinho. Então eu tenho que falar para ele pular de linha. Se eu só mandar ele escrever na tela, ele escreve na tela, no ponto que ele parou, que era depois do ponto de exclamação. Mas como que eu falo para ele pular de linha? Aí tem um comando para pular de linha, que é um comando super simples. É uma barra para a esquerda, que no meu teclado fica lá embaixo, perto do Shift. Não sei no teclado de vocês, pode pausar o vídeo e procurar se você precisar. Barra para cá, tá? Para a esquerda. Pelo menos, não sei se vai ficar invertido no vídeo. Né? Pro lado da exclamação, tá vendo? Aqui embaixo, ó. E depois a letra N. Se você colocar isso, ó, depois do ponto de exclamação, ele vai pular de linha. Para você lembrar, né, o sentido desse comando, isso aqui é uma forma de lembrar, tá? A barrinha para a esquerda é como se fosse uma linha. E o N é como se fosse o início da palavra nova. Então, nova linha. Se ele pular de linha, ele vai dar uma nova linha. É um esquema que eu inventei para lembrar do comando. E claro, ele tem que estar dentro das aspas. Então vamos fazer lá no Portugal Studio. Está aqui o comando Olá Mundo, ponto de exclamação. Eu quero que ele dê uma nova linha, eu quero que ele pule linha depois do ponto de exclamação. Aí tem dois jeitos de fazer, usando o comando /N. Você vai colocar dentro das aspas, não pode ser fora, tá? Se você colocar fora aqui, ó, vai ficar tudo vermelho, ó, aqui embaixo, ó, falando que tem alguma coisa errada. E se você tentar executar uma coisa que está errada, ele vai mostrar algumas mensagens de erro. Vamos ver essa mensagem de erro aqui, já aproveitando. A expressão, abre aspas, barra, fecha aspas, não era esperada neste local. Remova a expressão para corrigir o problema. A expressão não foi iniciada corretamente. Insira o caractere parênteses para corrigir o problema. Então ele tenta identificar o que deu errado. Nem tudo que ele fala aqui tem muito sentido. O fato é que esse negócio está no lugar errado. Então a primeira expressão que ele colocou aqui de erro está bem correta. A barra N está no lugar errado. Não devia estar aqui. Então vamos tirar ela e vamos colocar ela antes das aspas, tá? Assim, ó, tudo juntinho mesmo. Beleza? Por que eu não posso dar espaço? Pode dar espaço, só que se você der espaço, o espaço é como se fosse um texto. Mas depois a gente comenta disso com mais calma. Por enquanto, coloca juntinho do Olá Mundo a palavra /N. A palavra é ótima, né? O comando /N. E se você der play, executar, você vai ver que ele vai pular para a linha de baixo. Essa é a primeira forma. A segunda forma de fazer isso é você falar para o computador, beleza, escreveu Olá Mundo? Escreveu. Agora escreva para mim essa palavra incrível aqui, ó. Tô brincando, tá, gente? Não é uma palavra. Você fala para ele, escreva para mim o /N. Adivinha, ele não vai escrever /N, ele vai escrever o pular linha. Ou seja, ele vai pular uma linha. Se você der play assim, ele também pula linha. Porque ele vai interpretar isso aqui como um comando de pular linha apenas. Entenderam? Tem duas formas de fazer. Tem essa forma aqui. Opa. Ih, dei Ctrl Z demais. Espera aí. Tem essa forma aqui. Usando o /N dentro do texto, dentro das aspas. Ou você pode, depois que você escreveu o que você queria, mandar ele escrever esse comando de pular a linha, que na verdade ele só vai pular uma linha, não vai escrever nada. Esses dois jeitos funcionam. Depende de como você quer deixar organizado o seu código, tá? Tem gente que prefere assim, tem gente que prefere do outro jeito.
Fique à vontade, você só não pode deixar de fazer. Se você não digitou, pausa agora o vídeo e digita. É assim que você vai aprender. Beleza? Muito bem. E agora vamos para um exercício final, que eu quero que vocês façam um programa que tenha como resultado o seguinte. Nem tudo aí eu ensinei para vocês nessa aula. Juntando as aulas anteriores, o que vocês aprenderam? Isso tudo, eu espero. Então faça um programa que escreva desse jeitinho, com essa formatação, tá? Essas linhas pontilhadas aqui, esse título centralizado, essa numeração, lá no final essa linha pontilhada e tudo isso aí. Então pausa o vídeo, vai voltando, né? Vai dando Alt Tab para ficar revezando entre o Portugal Studio e o texto aqui. E façam esse exercício. Pode pausar e fazer o exercício. Eu vou fazer aqui no meu Portugal Studio. Então, se você não pausou, pausa aí. Faz o exercício. Eu vou fazer aqui, mas antes eu vou salvar como, porque antes era só Olá Mundo, eu vou salvar como, que é o segundo botão de pendrive. E vou pôr que esse aqui foi o exercício 3, que era o Olá Mundo 2, 2.0, digamos assim. Vamos pôr só 2, né? Pronto. Agora eu posso apagar esse aqui e vou fazer o exercício. Ó. Então, repare que é um monte de texto. Inclusive, se você não conseguiu fazer o exercício, tá, e voltou aqui para ver a resolução, não tem problema. Mas essa linha pontilhada aqui é um texto também. Não é um texto de letra, é um texto de símbolos, mas é um texto. Então você coloca, escreva, abre aspas e coloca aqui um monte de linha pontilhada. Não precisa contar quantas tem não, tá? Você vai perceber pela necessidade. Repara que ela começa no começo e termina lá no final. Então é só fazer ela do tamanho dessa frase aqui, que é a maior frase. Por enquanto eu não sei qual o tamanho da frase. Eu vou colocar um monte de sinal de menos aqui. Não sei se é o suficiente. Talvez eu tenha que diminuir o tamanho da letra aqui na fonte. Diminuir só um pouquinho aqui. Beleza. Aí na linha de baixo, ó, repara que ele tem que pular uma linha. Então eu vou pôr assim, escreva, pule uma linha para mim. Então ele fez um monte de linha pontilhada, pulou uma linha. Você pode dar play para ver como é que está ficando. Pôs um monte de linha pontilhada, pulou uma linha. Depois da linha que ele pulou, ele não fez nada, né? Porque eu não mandei ele fazer nada. Agora escreva o que eu aprendi hoje. Então escreva na tela, abre aspas, o que eu aprendi hoje. Fecha aspas, fecha parênteses. Se eu der play assim, veja como fica o que eu aprendi hoje depois da linha pontilhada, beleza. Mas não está centralizado, né? Por quê? Está no cantinho da tela. Não tem um comando para sinalizar, para centralizar aqui no Portugal, não que eu conheça. Então eu vou centralizar na marra. Eu vou dar uns espaços aqui, até eu achar que está centralizado, né? Ficou um pouquinho mais para lá, vou pôr uma barrinha a mais aqui, né? Um tracinho a mais assim, pronto. Pronto, ficou centralizado, bonitinho. Vou pôr até mais uns 2 tracinhos aqui. Deixa eu ver se está centralizado. Agora acho que não, né? Pronto, ó. Eu dei esses espaços a mais aqui, gente, para saber que está terminando na mesma hora, no mesmo, digamos, na mesma linha imaginária que esse, tá vendo? Acho que está centralizado, hein? O que vocês acham? Depois, ó, repara que tem uma linha em branco, então eu tenho que pular uma linha e depois eu tenho que pular a outra linha. Eu posso fazer isso de 2 jeitos, né? Eu posso pular 2 linhas assim, ó. Mas esse jeito eu acho um pouco feio. Eu prefiro pular uma linha assim e depois pular de novo, após eu ter pulado a primeira vez. Eu acho que fica mais elegante. Repara o que vai acontecer. Ó. Ele vai pular 2 linhas, beleza? Deixar um espaço em branco. Depois eu vou pôr tudo isso aqui. Então vamos lá. Eu vou acelerar um pouco o vídeo, porque agora eu espero que você tenha entendido, mas o que eu vou dar é um monte de comando escreva, escrever isso tudo e pular linha sempre que eu escrever, tá bom? Então vamos lá.
Ufa, finalmente. Vou diminuir um pouco a letra aqui para conseguir ver tudo. Então, aparentemente, eu fiz tudo certinho, igual tá lá. Podem conferir aí, talvez eu tenha deixado uma letra maiúscula que não era para deixar. Mas não tem muito problema não. O importante é que tá quase tudo igualzinho. Bonito. Então, alguns comentários importantes. Primeiro, é claro, não esquecer de pular a linha a cada linha nova, né? Senão fica tudo junto e fica muito estranho. Segundo comentário, colocar um parênteses dentro do texto não tem problema, ele continua considerando como texto, porque está dentro de aspas, tá vendo? Segundo comentário, na linha 10 aqui, como dizer olá mundo, tem uma aspas simples, que é uma aspas única, que não é aspas duplas, né? Cadê a linha 10? Tá aqui. Então repara que para isso eu coloquei aspas simples. Então, se você colocar aspas duplas, eu nunca testei. Será que funciona? Será que ele reconhece que é um texto dentro de um texto? Não, ele ficou branco e ficou vermelho, tá vendo? Porque ele vai pensar que você acabou o texto aqui e depois começa outra aqui, ó. Então não dá certo. Realmente tem que ser aspas simples aqui dentro. Não tem como colocar aspas duplas dentro de aspas duplas, beleza? E eu acredito que seja esses os comentários, né? Eu tive que aumentar aqui a quantidade de linhas depois, ó, de sinais de menos, né? Porque essa frase aqui é grandona. Então, para deixar alinhado, ó, eu aumentei essa quantidade de linhas. É claro, eu tive que recentralizar o título. Depois eu só copiei essa quantidade de linhas aqui para baixo. E aí ficou bonitinho. Desse jeito aqui, ó. Se você não conseguiu fazer ou não entendeu alguma parte, pode colocar nos comentários aí que eu tento responder da melhor forma que eu puder. Beleza? Gente, voltando aqui, esqueci de um detalhe importante. Não se esqueça de salvar o arquivo, é claro. E tem como fazer na versão online. Se você está fazendo a versão online, me perdoa, eu esqueci de mostrar aqui, mas é basicamente a mesma coisa. Você clica aqui no site, né, depois que você entrou. Você clica em novo arquivo. Aqui você consegue digitar, ó. Só não sei como dar zoom para aumentar essa letra. Talvez seja aqui embaixo. Não, aqui você... Isso, é aqui mesmo. Aqui você consegue fazer basicamente a mesma coisa. O Tab aqui ele dá menos espaço, tá? Por isso que ficou pertinho. A tecla Tab. E aqui você consegue escrever, ó. Escreva Olá Mundo. E aí você dá play e aparece aqui embaixo. Igualzinho. Isso aí, inclusive, pode salvar o arquivo aqui. O interessante é que aqui o símbolo é um disquete, né? Lá no programa do computador, ele é como se diz, um pendrive. Beleza? E você pode abrir aqui e tem até um botão de compartilhar aqui que eu nem sei como funciona, nunca testei, mas é bem interessante. Beleza? Deve funcionar normalmente. Qualquer coisa pode me falar. Se você gostou, deixa o like. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para quando lançar uma nova videoaula você saber. Deixa no comentário se você gostou, se você entendeu, se você ficou com dúvida em alguma parte. Se você quer que eu te mande um salve. E até a próxima aula. Aquele abraço.